Boas-vindas à nossa análise de hoje, trazida pela Ford College. Vamos direto ao ponto. O foco deste material é dominar uma das áreas mais críticas de todo o desenvolvimento Web 3. Estamos falando sobre projetar scripts de implantação. E não é qualquer script, tá? Eles precisam ser incrivelmente confiáveis, reprodutíveis e totalmente seguros para a mainnet da Solana. Porque, vamos combinar, quando o assunto é colocar código em produção no mundo real, com valor financeiro de verdade na mesa, cruzar os dedos e torcer para dar certo simplesmente não é uma estratégia de engenharia. Então a ideia hoje é destrinchar esses princípios centrais e garantir que o código automatizado sempre se comporte exatamente como esperado, sem nenhum susto de última hora. O nosso mapa esquemático para dominar essa previsibilidade inclui 5 pontos principais. Primeiro, o desafio da mainnet. Segundo, os princípios de scripts confiáveis. Terceiro, a anatomia de uma implantação. Quarto, o fluxo de trabalho. E, por último, as estratégias de idempotência. Vamos nessa. Começando pela seção 1, o desafio da mainnet, onde a gente faz a transição da DevNet para a realidade implacável da produção. Vale lembrar que, na nossa análise anterior da trilha, a gente discutiu bastante o gerenciamento de riscos e as limitações da rede. Pois é, fazer aquela transição do laboratório maravilhoso e perdoador que é a DevNet para a mainnet exige uma virada de chave gigantesca na nossa mentalidade de engenharia. A DevNet é incrível, tem custo quase zero, é super indulgente, perdoa aquele errinho de configuração, mas a realidade da mainnet, essa não perdoa de jeito nenhum. Lá, lidamos com custos reais de transação, um congestionamento de rede que pode ser bem previsível e riscos severos de produção. Sem os scripts corretos, um vacilo, como uma atualização dupla acidental, é literalmente o equivalente digital de instalar a porta de um cofre de cabeça para baixo. É um erro caríssimo que fica cravado no explorador de blocos para todo mundo ver e que dá uma dor de cabeça imensa para consertar. Avançando para a seção 2, princípios de scripts confiáveis. É aqui que definimos as leis centrais de engenharia para evitar esses desastres. E aí a gente esbarra num conceito que tem um nome meio chique, até assustador, mas que é incrivelmente elegante. A idempotência. Em termos simples, é aquela propriedade matemática mágica que garante o seguinte: se um comando for executado 10, 100 ou 1000 vezes, o estado final da rede vai ser exatamente o mesmo de quando executado uma única vez, prevenindo completamente os efeitos colaterais duplicados. Vamos pensar num termostato inteligente de ar-condicionado. Se a temperatura-alvo é 22 graus e a sala já está em 22 graus, ele não vai ligar o aquecimento ou a refrigeração de novo só por teimosia, certo? Um script de implantação seguro precisa agir exatamente assim na blockchain. Ele checa a realidade antes de agir, evitando o caos e economizando aquelas taxas que ninguém quer pagar à toa. E caminhando lado a lado com a idempotência, temos a reprodutibilidade. Mas olha só, para chegar nesse nível de excelência, é preciso abandonar de vez aquelas configurações manuais feitas na correria e abraçar o uso de manifestos explícitos. O que isso quer dizer na prática? Significa que absolutamente toda intenção de implantação tem que estar cravada em um arquivo de texto versionado. Entradas idênticas têm que gerar estados on-chain rigorosamente idênticos. Essa é a nossa melhor rede de segurança para tirar da jogada o fator dedo nervoso e o erro humano bem na hora H do lançamento. O que nos leva à seção 3, a anatomia de uma implantação. Vamos dissecar as peças desse esqueleto em TypeScript. Ter uma separação estrita de responsabilidades no código não é só um preciosismo, é exatamente o que garante a nossa paz de espírito na produção. Vamos dar uma olhada nas 4 engrenagens principais desse esquema. Passo 1. Load Manifest, que serve para ler e interpretar qual é a intenção daquela implantação. Passo 2. Dry Run, a hora de simular as mudanças on-chain, mas sem alterar nadinha na rede. Passo 3. Is Idempotent, que vai comparar o estado atual com o que a gente de fato deseja. E só lá no passo 4 é que aparece o Execute, que constrói as transações e, detalhe importantíssimo, ainda não as assina. O grande pulo do gato aqui é notar que a interpretação, a simulação e a checagem acontecem bem antes de qualquer execução definitiva. Na seção 4, temos o fluxo de trabalho, mostrando o nosso processo de implantação rolando passo a passo na prática. Colocando aquelas engrenagens para rodar no mundo real, a gente cria uma verdadeira linha de montagem blindada. Tudo começa na fase 1, onde se declara a intenção e se valida o ambiente. Logo em seguida, a fase 2 entra em cena com o Dry Run, a nossa simulação para estimar custos. Aí vem a fase 3, e é aqui que a mágica da idempotência brilha de verdade, com o curto-circuito. Se o estado da rede já estiver certinho, o processo simplesmente para na hora. Mas, se precisar continuar, a fase 4 exige a passagem por um portão de aprovação rigoroso antes de submeter a execução. Finalmente, a fase 5 fecha o ciclo com uma auditoria e verificação pós-implantação. É exatamente essa arquitetura em fases que separa um fim de semana de descanso de um fim de semana apagando incêndio nos servidores.
E por fim, chegamos à seção 5, Estratégias de idempotência. Vamos conferir os padrões arquitetônicos para tarefas específicas. Na hora de botar a mão na massa, como é que se constrói aquele curto-circuito na prática? Essa matriz mostra bem o caminho. Se o objetivo for uma atualização de configuração, usar o manifesto com comparação de estado para aplicar apenas os diffs mínimos é o ideal. Agora, se for um upgrade crítico, o uso de lock files, os famosos arquivos de bloqueio, é a melhor pedida para prevenir execuções concorrentes. Assim, nenhum outro script bagunça a operação ao mesmo tempo. Já para implantações em larga escala, a grande sacada é desenhar operações on-chain que sejam naturalmente no-op, ou seja, transações que simplesmente não fazem nada se a condição já estiver satisfeita na blockchain. A segurança máxima nasce da combinação dessas estratégias. Só que, para escrever essa lógica de checagem com excelência, algumas regrinhas são inegociáveis. Primeiro, comparar os valores de forma totalmente determinística, sempre. Segundo, checar os hashes de dados do programa, nada de confiar cegamente e apenas em nomes, hein? Terceiro, a função tem que retornar valores booleanos de forma limpa. Quarto, e isso é vital, manter zero efeitos colaterais. O script está ali só para consultar a rede, jamais para assinar ou submeter transações nessa etapa. E por último, precisamos lidar com bastante elegância quando trombamos com contas que simplesmente ainda não existem na rede. Tudo isso deságua em uma provocação fundamental. Aquela pergunta de ouro que deve ecoar na nossa cabeça antes de rodar qualquer automação Web3. O estado on-chain já corresponde ao estado desejado? Se a resposta for sim, pronto, missão cumprida antes mesmo de enviar qualquer transação. Economiza-se tempo, dinheiro e preserva-se a segurança. E para descobrir na prática como plugar todo esse conhecimento na construção de pipelines automatizados de integração contínua para o nosso próximo módulo, não deixem de acessar o site Ford College. Lá tem muito mais materiais avançados sobre este e outros temas da Web3. Muito obrigado por acompanharem nossa análise aprofundada de hoje trazida pela Ford College e até a próxima!